Fala, meu querido, minha querida aluna. Para você que chegou até esse vídeo buscando questões de física, eu estou aqui para resolver. Essas questões aqui são resolução de um simulado de física, simulado de número 4. Então, se você quiser acompanhar aqui junto comigo, te convido também a me seguir para você assistir outros vídeos iguais a esse, resoluções de física, conteúdo de física de forma geral. Então, vamos lá. A questão é essa daqui. Deixa eu fazer isso daqui rapidamente, só para vocês conseguirem ler, acompanhar comigo. Então a gente tem um texto enorme aqui, vocês vão, né, perceber que textos enormes não vão ajudar a gente em nada, eles só vão atrapalhar a gente. Então o que eu vou fazer? Né? Já vou dizer para vocês que a gente pode ir direto para a pergunta. Vamos ver se tem alguma. Se a pergunta começa aqui embaixo. Ó, considerando a imagem a seguir, ou seja, a resposta na imagem, ele fala: o cão gira sua cabeça no eixo perpendicularmente ao plano da imagem, realizando nesse momento um movimento circular uniforme com sentido indicado na imagem. Considere também que as gotas de água possuem velocidade nula em relação aos pelos. Opa! Antes de abandonados. Desprezando a ação da gravidade, a seta que melhor representa a direção da velocidade da gota destacada na imagem após abandonar a orelha do cão é. Então, pelo gabarito aqui que você está vendo, já é número 3, né? Só que aí vamos lá. Por que é número 3? Ele está pedindo velocidade. Velocidade é sempre tangencial. Se ele estivesse perguntando velocidade média seria diferente. Ele está pedindo velocidade, então velocidade é tangencial. O vetor velocidade é velocidade tangencial. Então, se você observar aqui, ó, eu vou completar aqui o círculo. E aí, onde é que seria a reta tangente que passa por esse ponto aí? Eu vou fazer de vermelho aqui, ó, para dar um destaque. Então, a reta tangente seria essa aqui, ó. E aí, se essa é a reta tangente, a gente só tem duas possibilidades de vetor velocidade. Ou é para cá, ou é para cá. Wallace, mas não tem para trás ali, só é para frente, sim, perfeito. E é justamente essa nossa resposta. Por quê? Porque aqui a gente tem, ó, a seta está apontando que a velocidade gira, né? Aqui o cachorro gira no sentido horário. Então, se é no sentido horário, a velocidade é essa daqui. Wallace, então a resposta é 3, né? Gabarito é a letra C. E aí você poderia estar se perguntando, Wallace, por que não é a 4? A 4 seria a resposta se a pergunta tivesse sido gravidade. Qual é a aceleração que faz ele fazer isso? É essa. Mas a questão está pedindo para a gente desprezar a gravidade. Beleza? Se a gente estivesse pedindo, por exemplo, se ele estivesse falando em relação a uma aceleração chamada aceleração centrípeta, seria 5, porque o movimento circular é esse, ele faz esse movimento, então a aceleração centrípeta apontaria aqui em direção ao eixo, que seria o 5. Vocês têm noção agora do porquê que necessariamente tem que ser a 3? Porque apesar de ter possibilidade de ser o número 1, 2, 4 ou 5, não se encaixariam na pergunta qual é o vetor velocidade. Poderia ser velocidade média, poderia ser força centrífuga e tal, mas a resposta seria essa. Vamos lá, questão 47. Um bote de assalto deve atravessar um rio de largura igual a 800 metros, numa trajetória perpendicular à sua margem, no intervalo de tempo de 1 minuto e 40 segundos com velocidade constante. Considerando o bote como uma partícula, desprezando a resistência do ar e sabendo que a constante, né, de 6 metros por segundo na velocidade da correnteza do rio em relação à sua margem, o módulo da velocidade do bote em relação à água do rio deve ser. Então vamos lá, aqui a gente tem a trajetória do bote. Então, se é a trajetória do bote, tem que ser isso aqui. Beleza? E aqui é a velocidade da correnteza. A velocidade da correnteza, o enunciado fala que é 6 metros por segundo. E aí, se a trajetória do bote é essa daqui, o que a gente pode afirmar? Que se eu considerar que a velocidade do barco, da correnteza é essa, e o barco tenta fazer esse movimento aqui direto, a resultante do barco e da correnteza faria isso aqui. Eu vou explicar para vocês de uma outra forma, porque os desenhos não valorizaram aqui. Então, ó, fazer aqui de verde. Então, ó, aqui embaixo. Para cá aponta a correnteza.
e aí agora de roxo, de lilás. Se o barco fizesse esse movimento aqui, que é justamente essa seta azul aqui, se a velocidade de um e do outro fosse exatamente essa, o deslocamento do barco seria esse aqui. Então, a velocidade resultante seria essa daqui. Pegaram a visão? E aí seria basicamente essa velocidade que a gente quer. Só que eu gostaria de fazer um pequeno comentário com vocês. Se essa daqui seria a velocidade do bote mais a velocidade da correnteza, o bote ele não faria essa trajetória em linha reta. Pega uma visão? Ele faria esse movimento para cá, chegando aqui. Ou seja, para o bote não realizar uma trajetória reta, para o bote realizar essa trajetória em linha reta, ele precisaria apontar o barco para cá, para quando ele somar com a correnteza ele vir para cá. Ou seja, ele está pedindo justamente o que? A velocidade do bote em relação ao rio, que a gente calculará como? Mesma coisa. A conta que a gente vai fazer é a mesma se você tivesse feito aqui essa conta ali daquele vetor preto, mas por motivos diferentes. Não sei se você conseguiu entender apesar dessa explicação. Então vamos lá. Se você não conseguiu entender ainda sem essa explicação, comenta aqui embaixo que eu explico de novo. Então vamos lá. Aqui, o rio é 800 metros, ou seja, daqui de uma margem até outra são 800 metros, e ele leva um tempo de 1 minuto mais 40 segundos. 1 minuto é 60 segundos, mais 40 segundos, esse vai dar um total de 100 segundos. Ou seja, a velocidade para se deslocar de uma ponta a outra, daqui para cá, é a velocidade média ΔS sobre ΔT. ΔS é 800, ΔT é 100, isso vai dar 8 metros por segundo. E aí, o que a gente basicamente vai ter que fazer? A gente vai ter que considerar 6 metros por segundo, que é a velocidade da correnteza, 8 metros por segundo, que é a velocidade resultante, para a gente calcular qual vai ser a velocidade do barco. Então, eu vou fazer como? Velocidade resultante ao quadrado é igual a velocidade de 6 da correnteza ao quadrado, mais essa velocidade média aqui que a gente calculou, que é 8 ao quadrado. Isso vai dar 36 mais 64. Vem para cá, velocidade resultante ao quadrado vai ser 100, velocidade resultante 10 metros por segundo. Eu só esqueci de colocar aqui raiz de 100. Velocidade é raiz de 100. Isso vai dar 10 metros por segundo. Então, questão 2, gabarito letra D. Vamos para a próxima. De novo, se você por acaso não conseguiu entender essa questão, essa resolução, comenta aí que eu explico de novo. Vamos lá, questão 48. Massas iguais de 5 líquidos distintos, cujos calores específicos estão dados na tabela adiante, encontram-se armazenadas separadamente e à mesma temperatura dentro de 5 recipientes com boa isolação e capacidade térmica desprezível. Se cada líquido receber a mesma quantidade de calor suficientemente apenas para aquecê-lo, mas sem alcançar o seu ponto de ebulição, aquele que apresentará temperatura mais alta após o aquecimento será. Então, aqui nós temos os 5 com calores específicos diferentes. Então, pensa aqui comigo. Se todo mundo vai receber a mesma quantidade de calor, então seria basicamente a quantidade de calor do 1 é igual a quantidade de calor do 2, é igual a quantidade de calor do 3, é igual a quantidade de calor do 4, que é igual a do 5. Maravilha! Então, eu vou chamar todo mundo de Q. Os calores específicos são diferentes e têm a mesma massa. Então, a massa do 1 é igual à massa do 2, que eu vou chamar de M. Vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. E aí a questão está analisando o que? Ele está perguntando qual deles vai ter maior variação de temperatura. Então eu vou isolar isso daqui e a gente vai pensar o seguinte: variação de temperatura Δθ ou ΔT vai ser quantidade de calor do outro lado dividido por massa vezes o calor específico. Fórmula aqui de baixo, essa daqui são iguais. Eu só mudei porque alguns de vocês podem ter acompanhado isso como Δθ de temperatura ou ΔT maiúsculo de temperatura. Então vamos lá, se a quantidade de calor e a massa deles todos são iguais, só vai mudar o valor de quem? Do calor específico. Nossa, só vai mudar aí o calor específico. E qual dos calores específicos vai ser?
Como esse calor específico está dividindo, quanto menor for o calor específico, maior vai ser a variação de temperatura, ou seja, mais quente ele vai chegar. Então, de todos esses aqui, ó, o que ele mais vai esquentar vai ser o mercúrio, porque tem o calor específico menor. Ou seja, uma dica que eu dou para vocês. Para quem estiver me assistindo aqui, essa dica vai valer para qualquer assunto de física. A questão aqui está perguntando aqui, ó, se liga. Aquele que apresentará a temperatura mais alta, se você tiver uma tabela, se você tiver uma figura que apresente valores, provavelmente a tua resposta sempre vai ser ou aquele que for o menor valor, ou aquele que for, perdão, o maior valor ou menor. Sempre vai ser os extremos. Se a questão estiver pedindo para você o mais alto ou o mais baixo, você sempre vai para os extremos da tabela. Ou seja, esses três aqui, ó, ele não vai ser parte da sua questão. Não vai. Só vai ser ou água ou mercúrio. E aí, água, maior calor específico, mercúrio, menor calor específico. Para essa resposta, temperatura mais alta, menor calor específico. Então, temperatura mais alta, menor calor específico. E se a questão estivesse pedindo temperatura mais baixa, seria o calor específico mais alto e aí sim seria a água. Espero ter ajudado até aqui, espero que vocês tenham entendido. Próxima questão. Questão de gráfico de novo. Vamos lá. Num experimento, aquece-se um corpo de 100 gramas com o objetivo de determinar seu calor específico. Para tanto, utiliza uma fonte térmica de potência constante que fornece 30 calorias por segundo e constrói o gráfico anterior. O valor do calor específico do corpo é... Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que olhar o gráfico e aí a gente pode pegar qualquer intervalo de tempo barra temperatura. Se a gente for considerar que partindo do 20 a gente chega no 40, eu tenho que considerar que esse tempo sai do 0 e chega no 10. Se por acaso eu considerar que o intervalo de temperatura é do 20 até o 60, eu tenho que considerar esse intervalo de temperatura do 0 até esse 20 aqui. Ou seja, a gente pode fazer de duas formas. Variando a temperatura de 20 até 40, que vai dar 20, ou variando a temperatura de 20 até 60, que dá 40. E aí seria um intervalo de tempo de 10 ou de 20 segundos. O que eu vou fazer? Eu vou apagar tudo o que eu não for usar e vou deixar só o que eu vou usar. Beleza. Para a gente calcular calor específico é sempre quantidade de calor sensível. Calor sensível é o que macete. Só que vamos lá. Temperatura, variação de temperatura eu já sei. Massa tá aqui, ó, 100 gramas, ou seja, M é 100 gramas. Variação de temperatura é aquele 20 graus Celsius, que vai do 20 até o 40. E para calcular o calor específico, eu preciso da quantidade de calor sensível. Como eu calculo a quantidade de calor sensível para poder obter o valor do calor específico? Ah, isso não entendi. Eu não tenho calor sensível para poder calcular o calor específico. Ou seja, antes de calcular o calor específico, eu preciso calcular o calor sensível. E aí aqui a gente tem, ó, fornece 30 calorias por segundo. Ou seja, em um segundo, nossa fonte térmica nos fornece 30 calorias. Em 10 segundos, ele vai fornecer X, que é o quê? Então, essa quantidade de calor sensível que eu vou usar vai ser 10 vezes 30, que vai dar 300. Pegaram a visão? Suave? O que eu faço agora? Lindões? Essa quantidade de calor sensível eu vou substituir aqui nessa forma. Então, vamos para a conta e finalizar mais uma questão. 300 calorias é igual a massa, que é 100 vezes calor específico, vezes 20. Jogando todo mundo para o outro lado, né? Papá, vai ficar 3 dividido por 20, que é igual ao calor específico, que é igual a 0,15 caloria por grau Celsius, letra A. Se tu não tiver entendido, comenta aí que eu ajudo você com essa sua dúvida. E aí, última questão 50, última, né? É isso mesmo, última questão. Texto grandão também. E ele fala o seguinte: vamos direto para a pergunta. Se houver necessidade, a gente volta para o texto. Igual a questão do cachorro, a gente não precisou ler aquele texto todo.
Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa cujo telefone celular não recebeu as ligações é de... Então, ó, a gente vai procurar a explicação. A explicação seriam as opções, né? Na qual um físico deveria afirmar que o material da caixa cujo telefone celular não recebeu ligações, ou seja, a resposta que o físico vai dar para o telefone que não recebeu ligações é em função da caixa. Então aqui, ó, caixa pode ser de madeira, metal, madeira. Então vamos lá. Isso daqui é uma questão de blindagem eletrostática. Se tu pega um objeto e esse objeto é de madeira, esse objeto de madeira é isolante. O material isolante não vai se comportar da mesma forma que um condutor em equilíbrio eletrostático. Então aqui a madeira não pode ser a nossa resposta. Tem que ser metal. O que metal vai fazer? Metal, eu vou simplificar aqui com um círculo, um quadrado, faz. O metal ele vai fazer com que na superfície, né, desse material aqui, todos os elétrons ou todas as partículas positivas vão gerar um campo elétrico, né, que aqui dentro o campo elétrico resultante vai ser zero. Se o campo elétrico resultante for zero, não tem como você receber ligações, inclusive você não toma choque ali dentro. Pegar a visão? Então, qual vai ser a resposta para essa nossa pergunta? Tem que ser de metal, então não pode ser, né, pode ser, ó, B, C ou D. E aí, por qual motivo o telefone não funcionava? Devido à blindagem eletrostática que o metal proporciona. Beleza? Ah, Wallace, por que não pode ser letra C? O metal refletia todo tipo de radiação. O metal não reflete todo tipo de radiação que nele incidia. Ele reflete radiação? Sim. É toda a radiação que ele reflete? Não, não reflete todo tipo de radiação. Então, por isso que não pode ser. D. Metal e o telefone não funcionava porque a área da lateral da caixa de metal era maior. Cara, não tem nada a ver com a geometria do objeto. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Tem a ver com o fato de condutor em equilíbrio eletrostático, ou seja, com cargas iguais em volta ali, vai ter um campo elétrico igual a zero ali no meio. Se esse campo elétrico for qualquer valorzinho mínimo, não vai tocar o telefone. Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comente aí. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.